Amém? Vamos ler o texto? Lucas capítulo 6, versículo 46. Jesus está falando aí, tá? No final do Sermão do Monte. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Esse é o texto para a gente aqui essa noite. As pessoas, em geral, às vezes elas passam por alguns momentos em que elas são um pouco incoerentes. Eu não sei se você já viu alguém sendo um pouco incoerente. Quando a gente é incoerente, às vezes, quando não é uma coisa muito grave, a gente chega até a achar graça daquilo ali. Outra vez alguém falou assim que a gente gasta toda a nossa saúde para ganhar dinheiro, e quando a gente ganha dinheiro, a gente tem que gastar todo o dinheiro para recuperar a saúde, e coisa do tipo. Às vezes a gente vai vivendo, a gente tem algumas atitudes que não fazem muito sentido com relação ao objetivo final que a gente quer para a nossa vida. Enfim, em compensação também tem atitudes incoerentes, às vezes, das outras pessoas que a gente olha e a gente acha estranho, a gente não gosta. Ou, às vezes, na nossa própria vida. Ninguém gosta de incoerência. Ninguém gosta de atitudes incoerentes, principalmente quando a gente é afetado por alguma delas. Por exemplo, você pega um político em época de eleição, o cara promete um monte de coisa ali para as pessoas, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, aí o mandato do cara começa, ele é eleito e ele não faz nada do que ele falou. Cara, que raiva que dá daquela pessoa, que ela falou uma coisa e não cumpriu. Ou então, às vezes, a gente tem um pai e uma mãe que falam um monte de coisa pra gente, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode chegar tarde em casa, e a gente descobre que na época deles, quando eles tinham a nossa idade, eles chegavam tarde em casa. E a gente fica, mas você quer que eu não chegue, mas você fazia isso. Esse tipo de incoerência, sacou? Às vezes tem um amigo, e o amigo, ele chama a atenção de uma coisa sua, logo depois ele vai e faz a mesma coisa, que chamou a atenção de você. Vai dizer que você não fica um pouquinho irritado no fundo do seu coração. Cara, a incoerência das pessoas, quando elas afetam a nossa vida, a gente tende a ficar realmente assim, meio bolado, a gente não gosta. Eu não sei explicar o motivo disso, não é simples explicar o porquê dessas coisas. Eu nunca saberia nem começar aqui a pensar em alguma coisa do tipo. Mas o fato é que quando a gente é afetado por alguma atitude incoerente assim, a gente fica incomodado. A incoerência incomoda. Às vezes é tão estranho que chega a ser um pouco engraçado quando a gente vê alguma coisa dessas acontecendo. O texto que a gente leu aqui, ele trata desse assunto. O contexto dele é o quê? Jesus está lá naquele primeiro sermão dele, público, assim, que ele fala para uma multidão, que é conhecido como o Sermão do Monte, e ele dá um monte de ensinamento lá para os seus discípulos e para todas aquelas pessoas que estavam acompanhando Jesus, que estavam indo atrás de cura, buscando mesmo alívio para as suas almas. Aí Jesus dá um monte de ensinamento e fala, vocês ouviram o que foi dito, agora vocês façam isso, bem-aventurados os puros de coração, os pobres, etc, etc, etc. Finalzinho é esse trecho aqui que a gente leu aqui no início. Jesus deixa bem claro, olha só, agora que eu ensinei esse monte de coisa para vocês, vocês precisam praticar essas coisas. Não adianta nada vocês ouvirem, acharem legal, acharem bacana, acharem que isso é muito legal, muito bom, e não fazerem as coisas que eu acabei de ensinar para vocês. O que ele mais enfatiza nessa conclusão é o quanto é ruim se a gente agir de forma incoerente. Ou seja, a gente se achar um discípulo de Jesus e não praticar as coisas que ele quer da nossa vida. É legal perceber o quanto Jesus também odiava, cara, alguém que se dizia um discípulo, um seguidor dele, mas era incoerente com as atitudes, sabe? Quando ele mostrava alguma coisa correta e as pessoas que o seguiam não agiam daquela forma, ou então quando ele denunciava alguma atitude ruim dos fariseus que ele considerava hipócritas, daqueles mestres da lei ali. Eu acho que talvez a gente não goste de incoerência porque Jesus era assim, e a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas isso é só um palpite meu, O fato é, coerência incomoda. Atitudes incoerentes, elas incomodam. A gente não gosta de ver isso. O que a gente aprende, então, com o ensinamento de Jesus, para que a gente consiga ser servo, para que a gente consiga agradar o coração dele em todo o tempo? A primeira lição que eu consigo tirar desse texto é que as coisas que a gente diz,
elas precisam ser coerentes com as nossas atitudes. Parece muito fácil, muito óbvio, mas é isso que Jesus ensina aqui pra gente. As coisas que a gente diz, a nossa forma de viver, ela precisa ser coerente com as nossas atitudes. Tem uma ilustração que eu não sei se é real ou não, e eu já falei aqui algumas vezes sobre ela, mas ela serve para ilustrar aqui o que a gente está falando. A época do grande imperador Alexandre o Grande, e eles estão preparados, apostos para começar uma batalha contra eu não sei quem, e aí está todo mundo assim, apostos, e Alexandre o Grande, ele vai passando lá com o cavalo dele na frente para analisar a tropa dele, de repente ele se depara com um rapaz meio assim com medo, meio diferente assim de todos os outros, e ele para de frente para esse rapaz e pergunta, qual é o seu nome? E o rapaz fala para ele, Alexandre, senhor. E aí Alexandre o Grande se vira para ele e fala assim, ou você muda de nome ou você muda de posição. Não dá para você ficar aqui usando um nome que é o nome do grande imperador desse jeito que você está. Ou seja, atitudes incoerentes, elas não fazem parte da vida de um cristão. Muitas vezes a gente se diz cristão, a gente fala que ama Jesus, só que as nossas atitudes não dão credibilidade às nossas palavras. Muitas vezes a gente pensa assim, eu não tenho vergonha do evangelho não. Eu falo para todo mundo, não estou nem aí. Só que a gente tem umas atitudes tão horríveis, tão anticristãs, que a gente é que causa vergonha para o evangelho. Às vezes com a nossa forma fria de ser, às vezes com a nossa incredulidade, às vezes com a nossa indiferença, às vezes com a nossa preguiça. Jesus, nesse trecho aqui que a gente leu, ele deixa claro um erro muito comum das pessoas que seguiam ele naquela época. Várias pessoas chamavam ele de Senhor, mas não obedeciam às coisas que ele pedia, que ele falava, que ele ensinava. Não praticavam as coisas que Jesus falava, levava para aquele povo ali. Não viviam como Jesus desejava, apesar de serem seguidores assíduos. E isso é um pecado que desagrada muito a Deus. Isso é um pecado que não agrada o coração do nosso Pai. E era um pecado muito mais antigo do que o que Jesus já estava trazendo à tona aqui. Quando você lê o Antigo Testamento, por exemplo, lá em Ezequiel, capítulo 33, versículos 31 e 32, o próprio Deus já falava para o povo dele escolhido, antes de Jesus vir à terra aqui. Diz, o meu povo vem a você como costuma fazer e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Deus sempre detestou a incoerência. Deus sempre detestou a atitude daquelas pessoas que iam lá, que cantavam músicas, que se diziam do povo dele, mas no fundo, o coração deles estava completamente distante. Eles não estavam querendo fazer aquilo de verdade para agradar o coração desse Deus que já tinha sido revelado aqui. Toda vez que a gente não coloca em prática o que a gente aprende sobre Cristo, a gente está pecando. A gente está em pecado. Isso é desobediência. É desobediência. Quando a gente é incoerente, a gente acaba desobedecendo. Não adianta nada a gente frequentar todas as reuniões aqui, todas as células, todos os discipulados, se isso não trouxer mudança para a nossa vida. Se isso não trouxer prática, sacou? Diária, dia após dia, eu praticar aquilo na minha vida. Chamar Cristo de Senhor implica a gente se colocar como servo, de verdade. Se Ele é Senhor, eu preciso ser servo. O bom servo faz tudo o que o Senhor manda. Então a gente não deve aprender sobre Cristo e deixar de obedecer à voz dEle. Aí Jesus faz uma analogia para mostrar como agem e quais as consequências naturais daquelas pessoas que praticam e que não praticam, que é a segunda lição que a gente pode tirar desse texto. Existe uma grande diferença entre os que praticam e os que não praticam a vontade de Cristo. E ele faz a analogia da casa. Ou seja, aparentemente, as duas são muito semelhantes. São duas casas que a gente consegue ver por fora. São casas. A princípio, elas não têm diferença nenhuma. A gente pode vê-las, a gente pode achar até essas casas muito bonitas, com muitos cômodos, grandes e etc. Mas o que diferencia essas duas casas são os alicerces sobre as quais elas foram construídas.
O que vai acontecer com elas em meio às dificuldades no futuro é que é a grande questão. Aí Jesus fala, ó, quando a torrente vier contra essas casas, uma delas fica firme, porque está alicerçada sobre a rocha verdadeira, que é Jesus. A outra não, a outra ela vai embora, ela vai ser completamente destruída. Ou seja, Jesus deixa muito claro aqui pra gente, cara, as dificuldades elas vão acontecer, os problemas eles vão surgir, as tristezas elas vão alcançar a nossa vida, mas se a gente estiver firmado na rocha, a gente não vai ser abalado. A gente não vai ser abalado. Em Colossenses capítulo 2, versículo 6, Paulo já traz esse ensinamento aqui para aquela galera de Colossos. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Paulo já tinha orientado aqui os colossenses a viverem dessa forma, enraizados em Jesus, em Cristo. Pode ser também que a gente ouça algumas coisas erradas da Bíblia por aí, de algumas pessoas que acreditam em outras coisas, pode ser que a gente ouça doutrinas falsas, pode ser que algumas coisas até tendam a levar a gente um pouco para longe de Deus. Às vezes a gente ouve um ateu falando, cara, com muita inteligência sobre algum assunto, às vezes a gente ouve algumas filosofias, outras religiões, às vezes a gente ouve sobre ideologia de gênero, às vezes a gente ouve sobre marxismo e coisas que tendem a fazer a gente duvidar um pouco da fé cristã. O que vai dar firmeza para a gente nesses momentos é a nossa base, é o nosso alicerce. É a gente amar Jesus de verdade, é a gente depositar toda a nossa esperança e confiança em Jesus e só em Jesus. Qualquer coisa que fugir de Jesus não é verdade para a minha vida. Em Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15, Paulo fala para os Éfesos, o propósito é que a gente não seja mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cara, eu não sei vocês, mas vocês têm percebido uma onda assim, agora de ideologia de gênero, um monte de coisa assim para tentar confundir, aí a gente começa a ouvir alguns cristãos abrindo mão de algumas coisas, não, mas de repente isso aqui a gente pode aceitar assim, a Bíblia não deixa muito claro, etc e tal, a gente começa a entender, cara, esse é um problema que sempre existiu na igreja. Paulo lá atrás já falava, já exortava essa galera, olha só, cuidado, desde que a igreja é igreja, desde que o mundo é mundo, desde que o pecado está dentro do nosso coração, sempre vai existir algumas doutrinas, alguns ensinamentos que vão tender a enganar os cristãos, as pessoas que amam Jesus, sejam eles quais forem. Hoje a gente lida com assuntos novos para a nossa realidade. Naquela época existiam outras doutrinas que tendiam a confundir a galera que estava amando Jesus e seguindo os ensinamentos de Jesus. Paulo falava, olha só, cuidado com isso, vamos voltar para Jesus, vamos voltar para o evangelho verdadeiro, é assim que tem que ser. Hoje a gente precisa voltar de novo, é um problema que a gente enfrenta que todos os cristãos ao longo da história da igreja enfrentaram. A gente sempre vai ter alguém colocando alguma coisinha para tentar afastar a gente da verdade, que é Jesus, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, e sempre vai ser. Vamos tomar muito cuidado com os ensinamentos que a gente ouve por aí, cara. Quando você começar a duvidar, volta para a Bíblia, volta para Jesus, sempre, sempre, sempre. O que faz a gente ser firmado na rocha? O que faz a gente ter o nosso alicerce bem construído? A resposta, como o próprio Jesus fala, é praticar a Bíblia. É praticar as coisas que a gente ouve aqui dia após dia, praticar tudo que Jesus ensinou pra gente. Você quer ter uma fé firme, cara? Você quer ter uma fé que não duvida? Você quer ter uma fé que não ouve essas coisas de fora, que ela não mexe com a tua crença? Cara, coloque em prática tudo que você aprende aqui. Coloque em prática, comece a praticar a vida cristã. Alguma vez você já questionou a existência de Deus, por exemplo? Eu já passei alguns momentos da minha vida meio doidos que eu falei assim, cara, será que isso é verdade mesmo? De coração, estou abrindo meu coração para vocês aqui. Cara, infelizmente, o nosso coração cheio de pecado, às vezes ele tende a afastar a gente mesmo da presença de Deus. A gente tende a duvidar, será que Deus é isso tudo mesmo? É tão poderoso assim? A gente às vezes olha uma paisagem tão grande, cara, será que Deus criou isso tudo mesmo? É lógico que criou, é lógico que fez, é óbvio.
A gente tem que praticar o tempo todo a vida cristã, as coisas que a gente aprende na Bíblia, cara, para que a nossa fé esteja construída sobre o alicerce firme que é Jesus, para que a gente não venha duvidar, para que a gente não venha questionar quando os momentos maus vierem sobre a nossa vida. Cara, construir uma casa de verdade, você sabe quanto tempo leva para você construir? Eu fui fazer uma pesquisa mais ou menos, você pegar uma casa pequena aí de 100 metros quadrados mais ou menos, pode levar 4 meses, em média. Isso com muita gente trabalhando ali. Uma casa um pouco maior de 500 metros quadrados pode levar 1 ano para ser construída. 1 ano. O que eu estou querendo dizer? Cara, a gente precisa construir uma casa sobre um alicerce firme e essa construção, ela demora mesmo. Ela demanda esforço, trabalho árduo, ela demanda sofrimento, cansaço, mas no fim é recompensador. No fim a gente vai ter um abrigo, a gente vai ter um lugar que vai proteger a gente do vento, da tempestade, dos momentos difíceis da vida. Da mesma forma, a nossa vida espiritual precisa ser construída sobre alicerces consistentes. E realmente vai demorar, cara, mas a gente é a casa do Espírito Santo. A gente agora passa a ser casa de Deus, desde o momento em que a gente recebe a Cristo como nosso Salvador. Cara, pode levar muito tempo, vai exigir esforço mesmo, vai exigir autonegação muitas vezes, vai exigir altruísmo, que é o contrário de egoísmo, você conseguir se desprender de algumas coisas, vai exigir tempo, mas no fim vai valer muito a pena. No fim você vai ter um abrigo consistente, você vai ter uma fé firme, que não vai duvidar das coisas que você ouve por aí. E aí como é que a gente coloca em prática então, diante de todas essas lições aqui, diante dessas coisas que o trecho traz para a nossa vida? A primeira lição é que a gente precisa ter uma vida coerente com o que a gente diz, com o que a gente crê, com o que a gente pensa. A gente precisa ter uma vida coerente com as coisas que a gente fala por aí e que a gente realmente acredita que são verdades. Só que muitas vezes a gente acredita em coisas e a gente não consegue colocar em prática, ou consegue, assim, é porque a gente às vezes não consegue chegar onde a gente gostaria de chegar, vamos dizer assim. Em outras palavras, a gente precisa ter uma vida digna do Evangelho. Digna do Evangelho que a gente acredita, que a gente prega, que a gente vive por aí. Se a gente quer viver com Cristo, a gente precisa agir de acordo com as nossas palavras, de acordo com as coisas que a gente acredita, que a gente pensa. O texto de Tiago, no capítulo 2, versículo 14, Tiago, inclusive, é um texto assim, muito legal. Tiago parece que pega todos os ensinamentos novos ali, dos apóstolos de Jesus, e ele traz para a prática. Assim. Depois, se você puder ler Tiago é pequenininho, tem 5 capítulos. Tiago é muito prático. Ele ensina assim, ó, vocês aprenderam isso aqui, então vamos fazer assim, assim, assim. Então, um trecho lá de Tiago, no capítulo 2, versículo 14, ele fala: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Cara, é interessante a figura que ele usa aqui. Fé acompanhada de obras. Não faz sentido a nossa fé sem ter obras. E é nessa ordem, tá? A gente precisa ter fé pelo fato de a gente amar muito Jesus e a gente começa a praticar coisas boas, porque agora o Espírito Santo habita no nosso coração. Não é o contrário. A gente não faz um monte de coisa para mostrar que a gente tem fé. A gente não precisa fazer um monte de coisa para ter o amor de Jesus, para ter o amor de Deus, etc. Não, pelo fato de a gente amar, de a gente ter se sentido amado, de a gente ter sido liberto do nosso pecado, a gente começa a praticar algumas obras. O que o Tiago está falando é o seguinte: cara, não adianta nada você ter uma fé e essa fé não te levar a ter realmente atitudes cristãs, ou seja, você ter uma fé incoerente. Não adianta nada. Sabe por quê? Porque senão você vai ser igualzinho o demônio, porque o demônio também acredita, só que o demônio não tem capacidade de amar Jesus, ele não consegue amar Jesus, ele não consegue ter atitudes que louvam a Deus, que exaltam a Deus. Deu para entender? Se a gente só acredita e acha legal, mas não pratica, cara, parabéns, você está igual um demônio. É mais ou menos essa figura. É um pouco forte isso, mas ele quer chamar a atenção para esse fato. Olha só, existem vários demônios aí que creem e tremem diante de Deus, porque eles veem a grandeza desse Deus, eles veem o poder desse Deus, eles sabem que eles não podem fazer nada que esse Deus não permita.
Só que eles não conseguem praticar essa fé. Eles não conseguem colocar o amor de Jesus, por Jesus em prática. Eles não conseguem amar Jesus. Vocês conseguem. Então, pelo fato de vocês terem a fé nesse Jesus, a gente precisa começar agora a praticar esse amor. A gente precisa começar a espalhar esse amor, essa salvação. É isso que Tiago está ensinando para a nossa vida. Lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 43, Jesus está falando ainda no Sermão do Monte, antes de chegar a essa conclusão que a gente leu aqui no início hoje. Jesus fala para a galera ali, para o povo: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. A Bíblia ensina que pelos frutos a gente conhece a árvore, certo? Aí eu já usei essa figura aqui também uma vez, eu trouxe aqui uma maçã, não sei se vocês vão lembrar. Mas todo mundo sabe o que é uma maçã. Você vê uma maçã, eu pego uma maçã, eu como, eu gosto de maçã inclusive. É a única fruta que a minha esposa gosta, maçã. Ela odeia fruta. Mas enfim, maçã é uma coisa que a gente gosta de comer. Mas eu nunca vi uma árvore de maçã, eu nunca vi uma macieira na minha vida. Mas isso não impede o fato de que, tem que existir uma árvore para dar maçã. A árvore precisa existir, porque senão a maçã não existiria. Tem muita gente que nunca ouviu falar de fé, que nunca ouviu falar de Jesus, mas quando elas virem o verdadeiro fruto da nossa fé, elas vão reconhecer que o cristianismo é real, que Jesus é real. Deu para entender? Elas não vão ver Jesus de verdade, mas se a gente começar a praticar de verdade a fé que a gente acredita, as pessoas vão começar a falar: calma aí, isso veio de algum lugar, porque eu conheço várias pessoas e elas não têm essas atitudes. Precisa existir uma árvore para dar esses frutos aí. Da mesma forma que, assim, eu não sei ver onde está essa árvore, mas eu sei olhar a maçã é real. Eu sei olhar amor, e amor é real. Eu sei olhar carinho, cuidado, isso é real. Isso tem que vir de alguma árvore, cara. E a gente é o fruto dessa árvore, que é Jesus. A gente precisa ser esse fruto verdadeiro, praticando a palavra de verdade, a palavra que traz mudança e traz conforto para o nosso coração. Quando as nossas atitudes são coerentes com o nosso cristianismo, os nossos frutos produzem salvação para as pessoas. A segunda lição que esse texto aqui consegue trazer para a nossa vida é que a gente precisa colocar em prática, então, tudo o que a gente aprendeu. A gente precisa colocar em prática todas as coisas que a gente aprendeu. Tiago também, lá no primeiro capítulo, no versículo 22, ele fala: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Ou seja, quem só fica ouvindo a palavra está se enganando. Sejam praticantes. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Cara, eu acho muito interessante a figura que Tiago usa aqui, do espelho. Um homem que não pratica é alguém que olha no espelho e logo depois esquece a sua face. Espelho. Para que serve espelho? A mulherada ama espelho. Ama espelho. Sempre você vai ver no espelho, você se olha, você vê onde estão os defeitos, o cílio está torto, dá uma ajeitadinha, maquiagem está borrada aqui, dá uma acertada, o cabelo está meio desarrumado, dá uma arrumada. Espelho serve para isso, para a gente olhar os defeitos, a gente enxergar onde estão os defeitos. Cara, então eu vou consertar esses defeitos. Quem ouve a palavra e não pratica, é como quem olha no espelho e vê os defeitos e não faz nada, deixa tudo defeituoso da forma como está. Eu acho muito interessante essa figura aqui. Ouvir a palavra e não praticar é como a gente se olhar no espelho, observar onde estão os nossos defeitos e depois a gente esquecer o que a gente viu, esquecer o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa acertar com o nosso Deus. A gente precisa colocar em prática o que a gente ouviu para a gente não cair nesse erro aqui. A gente precisa acertar o que a gente vê de errado no nosso coração. As tentações, por exemplo, cara, todo mundo passa por tentação. A tentação, ela tem esse nome porque ela tenta mesmo. Você nunca vai ter uma tentação de alguma coisa que você não tenha fraqueza. Porque tentação é para ser tentação. É para te tentar. Dizer não para uma tentação é muito difícil. É muito difícil. Mas quanto mais alicerçada está a casa, mais enraizada em Jesus, mais a gente vai conseguir não ser abalado. O pecado, ele sempre vai ser tentador para você. Satanás, ele é covarde. O diabo é covarde. Ele vai te tentar na sua fraqueza. Ele sabe os pontos fracos da sua vida, da sua existência.
Ele só vai te tentar naquilo que ele sabe que você é fraco, que você tem uma grande chance de cair. Isso é óbvio. Senão ele não tentaria nessa área, pô. Não teria graça. Ele quer ver mesmo você cair para te acusar, para apontar o dedo sobre você, na tua cara, etc. Mas quanto mais a gente pratica a Bíblia, mais a gente vai ter força para vencer o pecado. Na verdade, mais e mais, a vontade de pecar vai se esfriar. Guarda uma coisa no seu coração, cara. Olha só, a tentação, ela não se derrota lutando contra ela. Você não vai vencer uma tentação lutando contra essa tentação. Cara, eu tenho fraqueza nisso, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer, eu não posso cair nisso, eu não vou. Você nunca vai vencer uma tentação assim. A tentação se derrota se enchendo do Espírito Santo. É assim que a Bíblia ensina para a nossa vida. Você nunca vai conseguir vencer um pecado tentando vencer ele com a sua força. Você não tem força. Eu queria dizer isso para você essa noite aqui. Não sei se eu estou sendo duro demais com você. Você não vai conseguir, meu querido, minha querida. Eu nunca consegui pela minha própria força. A Bíblia ensina que é só se enchendo do Espírito Santo. Gálatas, Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Não adianta a gente chamar Jesus de Senhor se a gente continuar vivendo em pecado. E a Bíblia ensina como que a gente vence o pecado, a gente consegue. Para de tentar derrotar com a sua própria força, se encha do Espírito, pratica a palavra. Hoje está sendo falado tudo sobre isso aqui. É difícil, pô, é óbvio, a gente tem um coração que é pecaminoso, a gente sempre tende aí pro erro, pro pecado e tal, mas, cara, quanto mais a gente buscar, e aí vale aqui a lição que foi dada no domingo passado, a gente precisa orar, cara, mesmo quando a gente estiver com vontade, se a gente estiver sem vontade, e até ficar com vontade, o tempo inteiro, a gente precisa buscar a Bíblia, quando a gente estiver com vontade, quando a gente não estiver com vontade, e até a gente ficar com vontade, porque aí a gente vai conseguir vencer as tentações, a gente vai se encher do Espírito, tudo que for de Deus, tudo que for nobre, tudo que for de boa fama, correto, digno de louvor, seja isso que ocupe os vossos corações. Isso é lição bíblica para a nossa vida, para a gente conseguir viver uma vida que pratica aquilo que Jesus quer da nossa vida. E a gente vai conseguir vencer as tentações. Tem um autor desconhecido que fala uma coisa muito legal. O padrão de conduta é alto demais, sim. E a carne é fraca demais, sim. Todavia, a salvação é grande demais. A salvação é grande demais. O que Jesus fez pela minha vida e pela sua vida é algo que, assim, mereceria toda a nossa devoção pelo resto da nossa existência, pelo resto da nossa vida. Se a gente pudesse viver 1000 anos, valeria a pena a gente viver 1000 anos pela salvação que a gente tem, pelo que Jesus fez. A tentação é difícil, mas dá para ser vencida. Graças a Deus por isso, Ele venceu por nós, Ele venceu por você, Ele venceu por mim. A gente precisa viver pelo Espírito, para que a gente consiga não satisfazer a vontade da carne. Esse é o segredo. Isso é construir a casa na rocha, no alicerce verdadeiro, forte, que é Jesus, que vai ajudar a gente a permanecer quando o dia mau, quando as coisas ruins vierem, quando a gente ouvir ensinamentos falsos, quando vier uma tentação, quando vier alguma coisa que se esforce para tirar a gente do caminho. Cara, o diabo, ele é nosso acusador, mas em Jesus a gente é justificado, a gente é salvo, a gente é perdoado de todos os nossos pecados, de toda a nossa falha, de todo o nosso erro. Agora a gente precisa cavar bem fundo para a gente alicerçar a nossa fé em Jesus, que é a nossa rocha. E aí, para concluir, eu não sei se você já reparou, mas em geral, as pessoas que pregam aqui na frente, no domingo, no sábado, a gente sempre tenta terminar com alguma palavra assim de ânimo, alguma coisa para tentar ao máximo fazer com que a gente saia daqui, sabe, com aquela fé renovada, com aquele jeito assim, pô, cara, que maneiro, vou praticar isso, vou viver assim, etc. Para a gente sair daqui, sacou, com uma palavra de bênção, de ânimo, pô, irado, vou viver isso daqui para frente. Mas a pregação de Jesus no Sermão do Monte, ela termina com uma advertência, que é o trecho que a gente leu aqui no início. Eu, dando uma estudada sobre esse trecho aqui, né, em alguns comentários, a gente pode perceber que quase todos os livros da Bíblia, eles têm uma conclusão pacífica, com exceção de 4 livros na Bíblia toda, que é o livro de Eclesiastes, Isaías, o livro de Lamentações e o livro de Malaquias.
esses 4 livros, eles terminam com uma ameaça, com alguma coisa que Deus falou muito forte para o povo. E aí os estudiosos dizem que quando esses capítulos finais desses 4 livros eram lidos nas sinagogas, naquele tempo judaico, eles falam que depois eles repetiam um penúltimo versículo, para que a galera não fosse para casa com aquele tom de ameaça, sacou? Então eles liam o último versículo e depois reliam o penúltimo, só para todo mundo ir com o coração um pouquinho mais em paz, assim, para não ir com aquele tom meio pesado, meio forte. Então você imagina Jesus falando e pregando com esse tom de advertência que, uma vez que tinha esse costume naquela época, nas sinagogas, os estudiosos dizem que esse sermão aqui é muito provável que ele tenha tido um efeito arrasador naquela galera que estava ouvindo naquela época, por causa desse costume que eles tinham. O que eu penso? Se Jesus tratou esse assunto com essa seriedade toda, cara, a gente precisa levar esse assunto realmente a sério. A gente precisa praticar de verdade. A gente precisa viver de verdade a vida que Jesus quer que a gente viva. E Jesus, ele já pagou o preço mais alto que a gente nunca poderia pagar em toda a vida. A gente precisa colocar em prática as coisas que a gente ouve, que a gente aprende de Jesus, que a gente lê na Bíblia, as coisas que Deus fala pessoalmente para cada um de nós. E que a gente consiga viver assim de verdade, amém? Vamos fazer uma oração? Feche o seu olho, abaixe a sua cabeça. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque Você é fonte de vida para a nossa vida, Senhor. Você faz toda a diferença. E muito obrigado pelas coisas que Você ensina para a gente, Jesus. Obrigado porque Você se fez humano, Você se tornou um de nós, ensinou coisas tão maravilhosas, tão edificantes, Senhor. Coisas que transformam toda a nossa vida, coisas que transformam o nosso coração. Mas Você ensina que a gente precisa praticar essas coisas, Jesus. Então ajuda a gente a praticar, Deus. Ajuda a gente a praticar aquilo que Você quer da gente, Senhor. Ajuda a gente a praticar a Bíblia. Ajuda a gente a praticar a vida cristã. Ajuda a gente a agradar o Teu coração com tudo o que a gente puder, Senhor. Com todo o nosso corpo, com toda a nossa força, com todos os nossos pensamentos, Pai. Com toda a nossa alma, com toda a nossa vida, com todo o nosso respirar, Senhor. Com cada detalhe que existe na nossa vida, Senhor. Ajuda a gente a viver para Te amar com todo o nosso coração. Ajuda a gente a viver para a Sua glória. Ajuda a gente a viver para o Seu louvor. E que assim a gente consiga agradar o Seu coração em todo o tempo, Jesus. E Você permaneça sempre no nosso coração. Perdoa todos os nossos pecados, Jesus. Tira de nós, da vida de cada um aqui, da mente de cada um aqui, toda acusação trazida pelo diabo, Jesus. Muito obrigado porque em Você a gente tem a justificação. Em Você a gente tem salvação, a gente tem perdão. A gente pode viver em liberdade. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Ajuda a gente a tomar essa palavra para o nosso coração e daqui para frente ajuda a gente a conseguir viver de verdade, Jesus, praticando a Tua palavra, praticando a Bíblia e vivendo diante de Você. No Seu nome, Jesus, que eu peço assim. Amém, Pai. Amém.